Pronto, meninas, então vamos lá, né? Vamos dar início, agradecer a todas pela presença, um feriadinho, né? Mas eu tenho certeza que, apesar de ser um feriado, vocês dedicaram aí esse tempinho para poder escutar aqui a nossa querida Marília, que sempre que ela traz uma formação é algo extremamente enriquecedor, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então, muito obrigada pela presença de todas. E eu vou estar projetando aqui agora para a gente dar início, tá bom, Marília, meu bem? Fique à vontade. Bem, eu vou falar boa noite para todas vocês. Eu sou uma pessoa que sou encantada com o projeto, até porque sou mulher, né? E acho que o projeto tem muito a ver com a minha personalidade, com a minha identidade como ser humano, né? E eu estou no projeto desde que ele foi idealizado. E, e eu sou muito grata por todas vocês estarem aqui. Eu sou grata pela Aldeana estar me ajudando nas questões técnicas, que eu não sou muito, eu não tenho muito conhecimento, eu estou aprendendo devagarzinho, compartilhar, tirar fotos, tal. Então, eu quero agradecer, Aldeane, antes de mais nada, né? Você pela sua disponibilidade de voluntariada, de poder estar aí me ajudando tecnicamente. E a outra coisa que eu acho importante também é fazer uma autodescrição, porque eu não sei se todas as pessoas que estão aqui hoje e todas que podem vir assistir, porque está sendo gravado, vão saber quem eu sou, como eu sou, se tiver alguma questão visual. Então, eu gosto sempre de dizer que eu estou na minha casa, no escritório que eu fiz aqui num quarto de hóspede, eu fiz um escritório com um quartinho de hóspede. Eu sou a Marília, sou uma mulher de 69 anos, passei já por vários estudos na minha vida, fiz mestrado, fiz doutorado, tudo na área das humanas, que é aquilo que eu tenho essa afinidade com as humanas, desde pequena. Então, fiz o serviço social, depois eu fiz o direito, não por ser advogada, assim, militar, mas por entender o direito para o ser humano que a gente desenvolvia a questão do serviço social. E hoje eu sou aposentada, né, como professora universitária de 33 anos, e eu estou no projeto por minha livre e espontânea vontade, por vontade de estar na rede de apoio. Eu poderia estar no serviço social, poderia estar no direito, mas não, eu não quis. Eu quis ficar na rede de apoio, porque a rede de apoio é aquilo que mais me chama dentro da proposta humana, porque as outras voluntárias, elas vão, lógico, atuar com o princípio da humanidade, mas elas vão atuar tecnicamente, né? Então, é um princípio da psicologia, é o princípio jurídico, é o princípio do serviço social, e nós vamos estar atuando com o princípio dos direitos humanos, né? E aí a gente trouxe a importância da aplicação do princípio da responsabilidade no voluntariado. Eu nem acabei de me descrever, né? Mas eu vou continuar. Então, assim, eu tô de óculos, meu cabelo é curtinho, um pouquinho branco, um pouco mais escuro. Eu sou uma mulher branca, estou de vestido vermelho, meus óculos têm aí umas manchinhas marrons com bege, tem um brinco que eu gosto muito, que é um brinco de imitação de pérola. E é isso, né? Estou aqui, mas vou continuar agora. Eu quero dizer para vocês que hoje, pode voltar, Dani, para mim no primeiro slide. A gente discutiu a questão da importância da aplicação do princípio da responsabilidade no voluntariado, né? Compreender um pouco a minha, a sua, a nossa responsabilidade no voluntariado, porque a gente tem percebido que há um agravamento da violência. Né? Nós sabemos, a gente vê os dados, é apresentado, a gente está entrando mais nos grupos. Então, quando a gente, infelizmente, aumenta esse efetivo, entre aspas, da violência doméstica, a nossa responsabilidade também aumenta. E a responsabilidade ela está muito ligada na questão daquilo que eu escolhi para ser voluntária e também do objetivo
do projeto, que é o projeto Justiceiras. E compreender isso dentro das conexões humanas que a gente faz no atendimento dos casos. Lógico que eu vou abordar aqui algumas coisas que a gente pode ter para a vida da gente, né? Não precisa ser só para o projeto, mas, num primeiro momento, é entender que esse princípio está ligado com uma escolha minha, né? Uma escolha de ser a Marília do projeto Justiceiras e, por conseguinte, de cada uma que está aqui hoje com a gente, a nossa responsabilidade desse efetivo que aumentou, ter o maior conhecimento e também entender um pouco dessa responsabilidade nas conexões humanas do voluntariado. Pode passar, Diane. Desculpe. E aí eu trago uma frase que para mim é muito forte, que ela fala sobre que todos os seres humanos têm um profundo desejo de estar em bons lugares e se sentirem pertencentes. Bom, deixa eu tomar um pouquinho de água. Se todos nós temos esse sentido de estar profundamente ligado a bons lugares aqui está dizendo a nossa humanidade, a nossa terra-mãe, a nossa natureza, aqueles com quem eu convivo, aqueles com quem me traz alegrias, aqueles com quem eu posso dividir os meus conflitos, aqueles que firmam em mim a confiança. Então, são lugares, bons lugares, está dizendo isso, e se sentir pertencente a eles. Assim como nós gostamos de se sentir pertencente àquilo que a gente vive, àquilo que a gente faz, as mulheres que nós atendemos, elas também estão muito, muito ligadas em voltar a pertencer a um mundo de maior paz, com uma maior liberdade. Então, essa frase para mim é muito forte, porque eu sempre penso, né? Eu quero estar sempre com as pessoas, independente delas serem tá trazendo conflitos ou não, porque os conflitos muitas vezes eles são ótimos para a nossa vida, porque nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos desenvolvemos e a gente, ao atender uma mulher, a gente entende o conflito da violência doméstica, porque nós lemos, né? Nós não entramos no senso comum. Eu acho que a rede de apoio, quando ela acolhe essa mulher, todas nós estamos fazendo uma escuta das necessidades dela. E ela vai se sentindo pertencente à nossa conexão, a nosso acolher, o nosso apoio, e aí ela vai conseguindo ter forças para desenvolver outras questões que estão com as outras voluntárias técnicas, né? Pode passar, Diane. E aí eu trouxe para vocês duas perguntas, né? Que eu acho que perguntas ensinam muito a gente, né? Qual seria a minha escolha como voluntária, né? E aí vocês depois quiserem responder no chat, se vocês depois quiserem falar, não tem problema. Mas qual seria a minha escolha como voluntária? A minha, eu posso responder para vocês. Eu escolhi sabendo o que eu gostaria de dar o meu tempo, a minha algo da minha alma, do meu bem, que era ter uma escuta qualificada. E a escuta qualificada, ela está na mão da rede de apoio. Lógico que as outras profissões também têm as escutas, mas nós vamos acolher a alma, né? Nós não vamos trazer para elas assim aquilo que a gente pode de maior sabedoria com a paz. Né? E aí eu escolhi. A minha eu já estou falando para vocês, depois vocês podem pôr como vocês quiserem para pensar. Qual seria a minha escolha como voluntária? Eu estou no projeto porque eu entendo que é importante a minha evolução como ser humano, porque nós vamos ver no slide, quando eu assumo o voluntariado, eu assumo uma postura ética da vida, né? E a ética tem muito a ver com a minha ação, né? E a outra pergunta é: quais seriam os princípios desta escolha? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim, né? Vocês têm que fazer essa pergunta para vocês. Quais seriam os princípios dessa escolha? Né? Eu escolhi ser rede de apoio de um projeto que já atendeu quase 19 mil mulheres online.
Não perdemos nenhuma para o feminicídio. Já resgatamos muitas mulheres de não ter uma tentativa de feminicídio ou feminicídio. E tem muitos conflitos, porque a violência, ela é complexa, ela é multicausal, ela traz dor, ela traz morte, ela traz a morte não física, mas a morte da alma, né? Então, quando a gente, nós, quando já estamos numa performance de ser uma voluntária de um projeto assim, quais seriam os princípios que eu escolhi para estar como voluntária da rede de apoio? Né? E se tiver outras aqui que sejam das outras áreas, do gerenciamento, do encaminhamento, do serviço social, do direito, da psicologia, eu quero dizer que essas falas, elas servem para qualquer uma de nós, para a nossa vida. Quando eu escolho algo, eu preciso entender que princípios eu estou escolhendo aquele algo, porque a escolha ela é individual e a escolha perpassa por um desenvolvimento humano, né? E nós escolhemos ser da rede de apoio e escolhemos estar voltada para alguns princípios. Por exemplo, eu vou falar do meu princípio. O meu maior princípio de todos é a responsabilidade pelo aquilo que eu faço, né? Que é hoje que a gente vai falar um pouquinho. Num segundo momento, o meu maior princípio ético é o do respeito, que é o valor. Que esses princípios, eles são muito importantes na vida da gente, né? E o que são princípios? Para a gente poder tentar responder essa pergunta para nós mesmos. Não é para o mundo externo, é para nós. Né? Eles são preceitos, premissas que eu penso, por exemplo, se eu vou pensar na saúde, qual que é o meu maior princípio da saúde? Eu vou pensar na minha alimentação, eu vou pensar no meu exercício, são princípios, são premissas, são pressupostos que a gente considera universais e que dividem regras junto da sociedade, né? Numa sociedade civilizada. E a gente se orienta por esses princípios. Ninguém vive sem princípios, né? O princípio é o nascedouro da minha ação, né? É um pouquinho diferente de conceitos. Os conceitos, eles evoluem com o movimento da sociedade, com o movimento da vida, com o movimento das conexões e as culturas assimiladas de cada país, de cada território, né? Aí os conceitos, eles podem ser modificados de acordo com essa vivência, né? Eu posso mudar um conceito, por exemplo, da questão de não se aceitar como idosa, porque idoso tem muito problema, porque eu sou idosa, gente, eu tenho 69 anos. Mas eu posso mudar esse meu conceito. Eu posso criar em mim conceitos diferentes, mas eu não posso mudar o meu princípio de que é um princípio universal do meu respeito por mim, entendeu? É diferente, né? É um princípio de respeito para comigo, uma idosa. Estou dando alguns exemplos. Que princípios vocês têm para com vocês com a questão de ser uma voluntária, né? E aí eu trouxe esses conceitos, aí tem vários, mas eu trouxe eles, né? Porque nós vivemos numa sociedade que tem regras e são civilizadas. E é uma sociedade civilizada. Portanto, existem os princípios que coroam essa sociedade civilizada, né? E aí esses princípios eles são incontestáveis, né? Eu já adiantei um pouquinho, é diferente dos conceitos, né? Os princípios eles são incontestáveis, né? Eles estão relacionados ao começo. Eu preciso tirar um pouquinho daqui que eu não estou. Será que você pode trazer um pouquinho mais para cá? Ou senão eu abro o meu aqui que eu não estou vendo. Aldane, um pouquinho mais. Eu estou para a esquerda. Aí, não, ele está muito para a direita. Eu queria um pouquinho mais para a esquerda. Mas eu vou abrir aqui. Nós vamos falando, eu vou abrir aqui, porque aí eu consigo ver sem mexer na tela. Só um minutinho. Então, os princípios, eles são incontestáveis, né? São inalienáveis, quer dizer, princípio, a gente não consegue trocar, né?
a gente tem ele como base da sua ação, da vida sua individual e da vida em sociedade. E isso tudo a gente vai trazendo para nós um compromisso, né? E que estão todos relacionados ao começo de algo que tem uma essência. Qual que é a sua essência de vida? Qual é a sua essência de conviver com as pessoas? É a sua essência humana, né? Um princípio de viver com responsabilidade aquilo que eu faço, né? E esses princípios, eles são muito seguidos pela questão da nossa essência e pode ser das pessoas ou de instituições, como nós temos princípios do projeto Justiceiras, né? Temos princípios de outros projetos que a gente automaticamente a gente tem compromisso com essa instituição, porque ela tem princípios, ela tem objetivo. A questão do projeto Justiceiras, ele tem uma proposta. Eu abri já, tá bom? Obrigada, viu, Aldeane? Obrigada a vocês esperarem. O projeto Justiceiro, ele tem princípios porque ele tem uma proposta, ele nasce, né? O projeto nasce de uma questão com um princípio e com um objetivo já determinado, né? O quê? De combater a violência contra as mulheres, trazendo princípios neste combate e que configuram uma estrutura dos princípios dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles têm tudo a ver conosco. Por isso que ele tem S no fim, né? Direitos humanos. Todo e qualquer ser que nasce nesta terra tem já o direito a algumas questões. A gente pode não estar vivendo alguns direitos, mas eles estão lá, eles existem, qualquer pessoa e qualquer instituição pode tomá-los e trazer os princípios dele. Então, é muito importante que nós saibamos quais são os nossos princípios, né? E para ser uma voluntária. Pode ir para frente. E aí, Aldeane, isso. Aí tem um antes, Aldeane, acho que tem um antes, princípio. Tá, não, pode voltar, pode ir que tá certinho. Eu é que vi errado. E aí eu trouxe alguns princípios, que responsabilidade, ela pode ter várias denominações. Responsabilidade do empresarial, responsabilidade na questão não só desta questão pessoal, ela também tem a responsabilidade social. Então, nós temos denominações, e cada uma tem os seus princípios. E eu trouxe um pouquinho do princípio da responsabilidade pessoal para a gente. Por quê? Porque nós trabalhamos de livre escolhas num projeto que tem uma complexidade grande no nosso atendimento, na nossa responsabilidade, no nosso compromisso com aquilo que eu lá escolhi ser voluntária dentro de princípios que estão em mim, né? E aí eu trago essa responsabilidade pessoal para nós, porque ela fala sobre a segurança. Eu tenho essa segurança do meu conhecimento, do meu daquele objetivo pelo qual eu sou voluntária da rede de apoio, eu consigo escutá-la sem julgá-la, eu consigo ter a segurança minha de não dar conselhos, né? Então, assim, ser da rede de apoio é entender tudo isso, né? Eu posso estar na minha casa, dar conselho aos meus filhos, dizer para eles, olha, eu estou falando sobre isso, que eu não estou aceitando. Quando a mulher vem a nós, isso não faz parte, isso é uma segurança. Segurança para nós e segurança para ela, né? E todos aqueles que estão envolvidos também no nosso grupo. Ter uma consciência sustentável. A consciência sustentável é exatamente aquilo que eu coloquei para vocês lá no outro slide. Que princípio eu tenho? Eu tenho o princípio de poder gestar num projeto que eu posso melhorar a minha comunidade, a minha família.
eu vou ter um princípio sustentável de que quando vier aqueles que vão vir após a minha vinda aqui nesta terra, eles vão ter a sustentabilidade de poder entender que a violência contra a mulher, eu estou falando no sentido do nosso projeto, tá? Que a violência contra a mulher, ela diminuiu a ponto de chegar a quase zero. Meu compromisso é esse? É sustentável? Ou eu acho que é só momentâneo, né? Porque às vezes as pessoas acham que é só momentânea, e não é. O voluntariado, ele não é momentâneo. Até porque ele traz traços que não dá para ser. Porque ele traz o quê? O desenvolvimento humano. Quando nós atendemos uma mulher, ou eu não gosto, talvez não atender, mas escutar essa mulher no projeto, eu estou já colocando um desenvolvimento humano em prática. Por quê? Porque ao escutá-la, eu estou desenvolvendo em mim a minha humanidade. E nela eu estou desenvolvendo nela o direito de falar aquilo que ela sente na dor da violência. Olha para vocês verem como é profundo, né? Quando eu escuto uma mulher, eu estou automaticamente desenvolvendo a minha humanidade, a tua humanidade. E ela, por ser uma pessoa que chega a nós através de uma dor, esteja ela em qualquer condição. Porque muitas vezes nós trabalhamos com mulheres que estão dentro de um quadro psicótico, dentro de um quadro esquizofrênico, dentro de um quadro de loucura, de tentativa de suicídio. Então, no momento em que nós escutamos e nós participamos de uma voluntariedade com responsabilidade, nós desenvolvemos nela o direito humano dela ser, o direito humano dela existir, que é uma escolha dela, que talvez seja a primeira escolha de liberdade que ela tem de falar da dor dela, são vocês, ao acolher esta mulher, ao apoiar essa mulher, né? Eu sempre digo, talvez a rede de apoio é tão sublime, mas é tão sublime, que é nessa rede que a gente se apoia para poder, talvez pela primeira vez, falar desta dor com liberdade e com segurança. E temos também a questão da responsabilidade de fazer escolhas pessoais. Nós escolhemos muita coisa na vida, né? Mas no projeto nós escolhemos ser um ser humano denominado um nome, Maria, Chile, Aldeane, denominado, temos um nome, mas antes de qualquer coisa nós temos uma humanidade para fortalecer a vida em comunidade sustentável, né? Ser ouvido, né? Essa mulher, ela vai ser ouvida, porque vocês vão dar essa chance para ela, né? Eu hoje não tenho mais contato com vítima, mas quando eu comecei no projeto, eu tinha contato, né? E hoje eu não tenho mais, mas eu, se precisar, qualquer circunstância, eu estarei pronta para atender essa mulher, né? Mas eu eu não a ouço mais, mas eu ouço vocês. Quando vocês trazem para o escrito as pontuações deste acolhimento, eu consigo ouvir, entre aspas, vocês, né? E a educação é uma responsabilidade pessoal, e a educação não é uma educação formal, né? É uma educação da vida, é uma educação daquilo o que eu, como mulher, vejo na outra mulher. Será que eu sou tão capaz de julgar uma mulher por uma atitude dela? Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu vi uma reportagem de uma mãe que me parece, né, um depoimento dela, que ela matou uma filha de 15 dias. Né? Não sei se vocês viram essa reportagem. Eu, lógico que como assistente social, eu não posso julgar essa mulher. Não, na minha vida técnica, não. E também, na vida humana, eu aprendi. Né? Eu comecei a pensar. Primeiro, ela estava sozinha. Não sei se essa criança tem pai ou não tem.
Não sei da história, só sei que as pessoas começaram a julgá-la e tal, tal, tal. Às vezes a gente tem vontade mesmo, porque vem aquela coisa muito forte em nós. Mas eu comecei a pensar, será que essa mulher teve uma depressão pós-parto, não tinha ninguém para falar? Será que ela deitou em cima da menina, matou e aí resolveu esconder? Será que essa mulher está com alguma crise mental, que o mundo está com muita crise? O que ela passou no puerpério dela, né? No momento do parto, a gente não sabe, tem muita violência obstetrícia, na obstetrícia, principalmente mulheres pardas e negras sofrem muito. Então, tudo isso veio na minha cabeça, sabe? Por mais que aquela dor de saber que aquela criança faleceu, talvez por a mão de quem a gente espera ter segurança, dói em mim. Mas eu comecei, talvez na minha vida, a retroceder, aprendi, amadureci a retroceder esse processo por ser mulher. Entendeu? Então, a gente às vezes precisa se analisar nesse sentido, e isso se chama educação. Educar-me, curar-me de mim, para poder atender o outro. Não é fácil. Se fosse fácil, nós não estaríamos com essa crise de saúde mental no nosso país e no mundo, né? E um ambiente saudável. Vocês da rede de apoio, com toda a responsabilidade que a gente já viu um pouquinho agora, vocês dão a elas esse ambiente saudável. Que eu queria que todas as mulheres tivessem. Todas. Olha, estou lendo uma coisa legal aqui. Cada vez que eu vejo mais o senso comum disserem essas coisas, é muito legal, Hélia. Acho que você traz uma coisa legal, assim. A gente pode falar depois um pouquinho, lendo os chats. Vou ver se eu acabo aqui, porque eu gosto muito de falar, né, professora? E quem, assim, gosta do que faz, eu sou apaixonada por estar na rede de apoio. Apaixonada. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando, né? Eu leio todos os dias os grupos, eu procuro estar sempre assim, não estar ausente do grupo, eu tenho meu tempo, eu tenho meu caderninho com tudo que eu já. Esse é o terceiro caderno desde que eu comecei, com todos os PDFs, com vocês, nome de vocês. Eu me organizo, quando encerra, eu ponho em vermelho que encerrou, então a gente pode ir já para outro caso, eu me organizei, né? E vocês, só fechando agora esse ambiente saudável, o ambiente que vocês dão a elas. A rede de apoio dá esse ambiente saudável quando escuta essa mulher. Uma escuta sem julgamento, vocês dão mesmo isso, né? E isso, para mim, é sublime, né? E a outra questão, assim, o princípio da responsabilidade de ser um voluntário. Então, quando a gente fez aquela pergunta, lá, a primeira pergunta que depois vocês podem fazer essa autoanálise de vocês mesmos, né? Eu acho interessante vocês pensarem, dentro desses princípios, aonde eu estou. Quais são aqueles que eu tenho como algo que me apaixona, né? Como ser humano? É a solidariedade? Eu tenho certeza que a rede de apoio é solidária, porque ela escuta. Uma coisa tão difícil hoje se escutar, somente com todo o celular, internet, série de televisão, né? Um monte de coisa aí, cinema, e a gente às vezes não escuta. Mas vocês, neste trabalho, vocês escutam e dão um ambiente saudável à vítima. Eu participo das coisas, participação não é participação, estar presente. Eu participo, eu leio os documentos, eu discuto quando eu tenho dúvida, eu vou naquela liderança que é do meu grupo, eu procuro ver se eu realmente estou conhecendo ou eu estou um pouco confusa, preciso falar com alguém. Então, eu participo. Eu acho que todas nós participamos, né? Eu sempre falo que eu, a Aldeane, a Rafaela, isso, né? Nós somos uma rede, um alicerce. E a Fabiola, que somos essas lideranças, e somos de liderança porque estamos há algum tempo já no projeto, a gente tem de vocês um ensinamento dessa participação. Nós temos um ensinamento da cooperação. Nós cooperamos uma com as outras. Porque eu, quando vejo que tem alguém na rede, seja lá qual for o voluntariado que está lá, que está com algum problema, ou perdeu algum ente querido,
eu sempre procuro ir no privado e me solidarizar, dar a minha solidariedade para com aquela mulher que está voluntária, que está comigo num projeto, né? Então, a cooperação também é isso, não é só aquela mulher que vem como vítima, mas é a minha colega. Né? Ela pode pensar diferente de mim, ela pode divergir em alguns pontos. Quando a gente diverge, quando a gente vai divergindo, a gente acaba aprendendo bastante. Nós estamos gratuitamente, nós escolhemos estar nesse projeto gratuitamente, né? É lógico que nós temos uma gestão, essa gestão trabalha 12, 8 horas, 6 horas, deve ter um orçamento para a gestão toda, né? Como as pessoas ficam, mas a maioria de nós somos todas voluntárias, com gratuidade. Escolhemos isso. Escolhemos o voluntariado, o voluntário, vamos falar assim, ele tem a gratuidade como princípio. E aí a gente se concentra nessa responsabilidade, né? Nós vamos ver um pouquinho dela mais para frente, assim, no outro slide. E a convergência, o que seria a convergência para nós, né? Já que a gente está num projeto, a gente está para atuar com respeito. A convergência é o respeito pela missão que eu escolhi, pela minha escolha, pelo princípio pelo qual eu estou trabalhando como humano, né? Os valores, os objetivos institucionais da entidade ou do projeto. Quais são os objetivos do projeto Justiceira? Quais são os princípios que norteiam o atendimento? Eles não são à toa, é porque eles têm algo que estrutura na nossa rede de apoio, a nossa área jurídica, a nossa da psicologia, a nossa do serviço social, a nossa do encaminhamento, a nossa do gerenciamento, a nossa das médicas que às vezes entram no projeto quando é necessário, da mentora, doutora Gabriela Mansur, né? Da gestora Clice, da Aldeane. Então, nós vamos trazendo essas questões do projeto que tem a ver com a missão pelo qual o projeto está sendo alcançado. E cada projeto tem a sua missão. O nosso, hoje, estamos falando dos justiceiros. Pode mudar, Dani. E aí, a responsabilidade social do voluntariado, ela traz algumas coisas importantes para nós, né? Que é uma comunicação transparente. Quando eu aprendo qual é o meu papel? E a Lourdes desenvolveu um protocolo e a gente está, hoje ela queria trazer aqui para a gente discutir um pouquinho, mas ela teve um compromisso e, na verdade, ela não conseguiu, ela me avisou, ela falou, eu vou falar do protocolo numa outra oportunidade. Eu falei, Lourdes, vai ver o que é mais urgente, que é a sua família. Então, assim, essa comunicação transparente a gente faz no momento que a gente entende o que é a rede de apoio. No momento em que a gente sabe que escutar talvez seja o exercício mais difícil na nossa vida. Porque todos nós, na sua maioria, né, querem ter razão, queremos ter razão, queremos. Eu me coloco muito dentro dessa proposta, por isso que eu tenho estudado bastante sobre isso. A gente quer que o outro aceite nosso valor, que o outro aceite a nossa religião, que o outro aceite a nossa profissão, que o outro aceite tudo. E a gente, quando a gente é da rede de apoio, a gente perde todas essas características e passa a ter uma comunicação muito transparente com aquele que eu estou auxiliando, que eu não gosto da palavra ajuda, porque ajuda cria dependência. Eu já estudei um pouco sobre isso. Eu gosto de auxiliar, porque quando eu auxilio, eu coloco a pessoa no mesmo nível que eu, enquanto humano, né? Assumir com determinação a minha missão. Se eu escolhi, se eu tenho o princípio e eu quero participar do projeto, eu assumo esse projeto determinado como uma missão de ser voluntária de um projeto que trabalha com violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. Eu posso assumir outro voluntariado, não tem problema nenhum. Só que essa determinação, portanto, é a minha missão de escutar
esta vítima, colocá-la no patamar humano, né? Ter essa sinergia com o humano, ou seja, eu estou compatível com a humanidade de uma mulher, né? Eu posso nunca ter sofrido uma violência doméstica, mas eu sofri, enquanto advogada, violência institucional machista, né? Mas isso não me impediu de tocar minha vida para frente, porque eu sabia do direito que eu tinha enquanto advogada defendendo uma mulher, né? Então, assim, essa sinergia com o humano é a rede de apoio que faz. E eu acho esplêndido, gente. Eu acho uma coisa assim que me dignifica como pessoa e como mulher. O apoio à comunidade onde atua, né? Onde nós estamos atuando no projeto Justiceiras. Eu dou todo o apoio, eu determino um tempo, né? Eu falo, bom, eu vou determinar o tempo de 1 hora no dia, meia hora, 20 minutos, para estar cumprindo a determinação da minha missão, porque eu escolhi, eu tenho essa responsabilidade. E a preservação do ambiente, que é a preservação daquele ambiente saudável, daquele ambiente que a mulher sente segurança, em que o grupo também vai entendendo qual é a nossa missão, e nós vamos ouvindo o que cada voluntária tem para trazer, que a equipe trabalha. Então, um ambiente saudável, né? Que é o princípio da responsabilidade pessoal, né? E aí eu trouxe um conceito também para a gente entender um pouco. Porque às vezes a gente fala responsabilidade, né? Mas a gente às vezes não para decifrar esse conceito, que é a qualidade de ser responsável, é a obrigação de assumir as consequências das próprias ações ou de terceiros. Ou seja, eu assumi uma missão, eu assumi trabalhar numa equipe, eu assumi o princípio da responsabilidade, do respeito, da questão do meio ambiente saudável, da educação. Eu assumi, gente. Né? Ser uma voluntária é assumir essas questões. E também traz que a gente também, das nossos atos, nós não podemos jogar nossa sujeira debaixo do tapete, nós temos que assumir as consequências dos atos. Né? Talvez essa seja a estrutura das penas, numa regra jurídica da sociedade, né? Que para mim devia ser individualizada, né? Um ponto de meu estudo jurídico. Não pode ser genérico. Bom, e aí eu tenho essas consequências das minhas próprias ações. Quando nós assumimos, por exemplo, ter um filho, né? Eu quero ter um filho. Eu vou assumir as responsabilidades de envolver esse ser em desenvolvimento mental, orgânico, né? E emocional. Ou seja, eu tenho que ser uma adulta. Eu tenho que entender o que é um adulto para uma criança adolescente. Eu assumo. Eu vou assumir as consequências dessa vida. As consequências são coisas ruins, as consequências são coisas boas. Tem as coisas ruins, mas nós temos várias consequências boas, né? Nós já pensamos que quando a gente senta para fazer, a gente faz uma comida e senta para comer, olha as consequências daquilo que eu fiz. Uma comida boa, gostosa, saborosa, que traz alegria, que traz afeto, que traz amor, né? Eu estou dando, assim, alguns exemplos que eu busco muito na minha vida, né? E essa característica ela deve ser aplicada em diversas áreas da nossa vida, inclusive conosco mesmo. A responsabilidade da minha humanidade, de quem eu sou, o que eu quero da vida, são coisas que sublimem para nós, né? Do que eu gosto, eu não preciso ter aprovação externa. Eu preciso saber o que eu gosto de fazer. E aí eu assumo com essa responsabilidade e compromisso a minha missão. A responsabilidade, ela traz muito respeito aos direitos humanos. Nós começamos a falar isso e eu trago isso para gravar em nós, né? A gente lê um pouco o que é os direitos humanos, né? O que é que nós estamos fazendo diante de um projeto. Vocês sabem que o projeto nasce com a doutora Gabriela Mansur, no meio ao começo de uma pandemia onde as mulheres estavam sofrendo muita violência. E a ONU, que é muito responsável por as convenções, né, no Brasil e no mundo,
a importância da sociedade civil poder se aliar, porque os poderes públicos estavam todas as instituições fechadas, inclusive só os hospitais com a pandemia, com o Covid que estavam trabalhando, né? Todas as outras áreas foram fechadas. E aí a gente tem essa questão da ONU solicitar que a sociedade civil venha em benefício às mulheres que estavam sofrendo. E o projeto nasce aí, que a doutora Gabriela entende que poderia trabalhar com voluntários para auxiliar essa mulher online. O projeto nasce do respeito aos direitos humanos da mulher, né? No momento de dificuldade do mundo, né? Uma doença, uma epidemia que calou a nossa alma, né? Então, e o projeto Justiceira, ele nasce disso, né? De entender o respeito àquilo que é humano, aquilo que vem mesmo da estrutura, né? Esse é um conceito da responsabilidade do projeto Justiceiras. Pode mudar, Dê. E a outra coisa que a gente traz muito no voluntariado é a ética. A ética é uma ciência que tem como objeto a moral, que são os valores, né? E a gente tem culturas que têm alguns valores. Por exemplo, eu vou colocar os povos indígenas têm muitos valores, têm culturas diferentes, e a gente, lógico que essa questão a gente assimila a partir do momento que nós temos uma escuta. Se eu vou escutar uma mulher que é dos povos indígenas, eu vou entender o que ela veio trazer para nós. Se eu vou escutar uma mulher de uma raça, de uma determinada raça, né, eu vou entender essa mulher. Se eu vou escutar uma mulher de uma etnia, que a cultura dela é totalmente diferente, né? Eu escutei uma mulher do Congo esses dias, e a primeira dificuldade de eu falar, né, assim, com ela, porque essa dificuldade é muito grande da língua. E segundo que ela tem uma cultura diferente da minha, e ela estava para ter um nenê, e que estava sofrendo violência. Então, assim, é uma questão muito que a gente fala que a gente tem que ver com a ética, né? E a ética é uma questão tem aí como os valores morais, né? E aí o voluntariado, ele transcende essa condição de cidadã da questão ética, né? Nós transcendemos, porque nós temos a nossa própria vontade, a nossa disponibilidade do nosso tempo. Nós transcendemos a condição de uma trabalhadora que trabalha horas, que tem em troca, em benefício, a sua vida, a sua vida financeira é diferente, né? Nós transcendemos isso. Nós vamos muito além de ser uma cidadã, né? Nós disponibilizamos o nosso tempo com dedicação pela missão que eu escolhi. Nós colocamos nossos conhecimentos em prática, isso é tudo ética. Nós colocamos valores da escuta, do não julgamento, da mulher decidir. Eu vou escutá-la, vou levar para o grupo para que ela possa decidir do melhor modo possível. Né? Nós não temos o direito de invadir essa privacidade. As nossas habilidades, gente, vocês já viram quanta habilidade que a gente tem? Eu fico, às vezes, no grupo, eu vejo assim, nossa, mas essa pessoa percebeu isso e trouxe, ela escreveu essa percepção dela. São habilidades que o projeto precisa. Às vezes a gente precisa até de uma criatividade, né? Falando na equipe, olha, gente, eu tenho essa percepção, não sei se sou só eu que tenho, ou vocês têm, como que vocês estão vendo, né? Então, a equipe trabalha na troca de informações da comunicação e que tem muito a ver com as habilidades, e habilidades têm a ver com as questões éticas, né? A nossa energia, né? A sua energia, que energia eu tenho para trabalhar nesse projeto? Eu sei que nossa vida, ela tem dificuldades, todas nós temos. Ninguém é impune nessa vida. Mas a minha missão neste projeto é estar com esta mulher, ter uma escuta essa mulher e apoiá-la como ser humano. Né?
Seus recursos financeiros, né? Quando eu vejo a questão ética, eu também preciso planejar a minha vida, porque eu não vivo num sistema econômico sem os meus recursos. Então, se eu trabalho 6 horas por dia, qual é o tempo que eu vou dar para este projeto? Ou eu só vou dar por dar? Né? Que eu acredito que não é o nosso caso, gente. Né? É porque para escutar, eu tenho que entender que eu tenho que dar meu tempo. E isso para as pessoas. Pode ser as pessoas que passam na nossa vida, nossos filhos, nossos maridos, nossos netos, nossa vizinha, né? Isso na minha vida pessoal. Agora, na minha vida do projeto, eu preciso entender que ali tem um nó de violência e de dor. Essa é uma missão nossa, de escutar essa violência e essa dor. Né? A transparência, que eu acho que às vezes fica a transparência aí só numa questão de corrupção, não, a transparência, ela sinaliza que as minhas ações estão em sintonia com o projeto da humanidade, porque o projeto Justiceiras tem sintonia com os direitos humanos, que garante a humanidade de cada ser que nasce nessa terra. Olha para você ver, é algo de uma equação, ou seja, assim, o projeto Justiceiras tem uma sintonia com o projeto da humanidade que vem muito fortemente de garantir direitos humanos a todos os seres humanos da Terra. E isso está estabelecido na Declaração de Direitos Humanos, que é sublima. E a gente tem as nossas atualizações, né? E a sustentabilidade que a gente falou, que no voluntariado é garantir que os esforços realizados hoje, que nós estamos realizando, tenham um impacto duradouro na sociedade, na comunidade, lá na frente. Que essas mulheres que puderam ter o apoio do projeto, o apoio e a escuta da rede de apoio, a responsabilidade que cada uma de nós temos nesse momento, a gente pode dizer que esta mulher vai caminhar, porque nós demos a ela a sustentabilidade para ela continuar a viver, se ela desejar. Porque nós não podemos obrigar ninguém a ter o desejo que a gente quer ter. Que é mais fácil a gente colocar os nossos desejos nas pessoas. É fácil para nós, mas cada um tem o seu sonho, o seu desejo de vida. Isso é sustentabilidade da questão dos princípios da responsabilidade pessoal e social do voluntariado. Pode mudar, Dani. E, eu passei mais um. Depois desse vem os benefícios. Isso, pode falar, os benefícios do voluntariado. Quais são os benefícios do voluntariado? Que eu acho que tem muito a ver com uma responsabilidade, né? A minha responsabilidade, o meu compromisso com a minha missão, com a minha escolha, com o meu tempo, com a minha determinação, com aquilo que eu já li sobre a escuta, aquilo que eu já estudei, aquilo que eu já me orientei, né? Como é que eu estou dentro desse benefício de ser voluntário, né? E eu acho esses benefícios uma coisa tão importante, que é o benefício da inclusão social. Pensem vocês, né? A Patrícia está aqui, estou vendo ela, a Natália. Pensem vocês, o quanto eu me sinto inclusa no mundo da humanidade, me sentindo que eu tenho a mesma oportunidade de vivenciar essa humanidade através de outra pessoa que vem a mim com uma dor, né? Eu me sinto inclusa socialmente. Eu me sinto totalmente inclusa quando eu estou neste projeto e em mais outros dois, que depois eu falo para vocês que eu faço parte como voluntária, né? Eu me sinto tão nesta oportunidade que eu vou conhecendo dos meus direitos como mulher, né? Aí eu estou falando do projeto Justiceira. Lógico que outros voluntariados também têm a ver com a minha humanidade, né? Com a minha escolha, mas aqui nós estamos falando dos direitos que eu também me sinto inclusa como mulher. E cada vez que eu conheço, cada vez que eu aprendo e cada vez que eu vivencio na minha prática um caso, eu entendo que eu tenho direito como mulher.
e que tudo que foi me colocado na minha cultura, porque uma mulher que vai fazer 70 anos, vocês avaliam o quanto eu absorvi do mundo, tanto da minha família, quanto da minha comunidade, tanto das minhas escolas, tudo que eu pude absorver era de que não podia ser uma mulher pública, eu podia ser uma mulher da esfera privada. Quanto que eu tive que transpassar isso. E eu aprendo muito nesse projeto, né? A outra questão que a gente tem como benefício do nosso compromisso, do nosso princípio da responsabilidade de escutar, de entender e de vivenciar uma equipe, é o fortalecimento dos laços comunitários, né? Por quê? Porque eu me sinto pertencente, porque a comunidade que eu estou falando é a comunidade das mulheres que nós já atendemos, das mulheres que estão no projeto, da rede de apoio como um todo. Né? Eu sinto que eu pertenço a isso. Ou seja, é um sentimento de pertencimento mesmo da comunidade mulher. Nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres. Essa é a diferença. Né? Os homens também têm que buscar os caminhos deles, né? E que nós temos que buscar o nosso. A outro benefício é a melhoria da minha saúde mental. Eu aprendo hábitos, anotar hábitos, como planejar, porque eu vou ter que estar perto de algum caso mais grave, né? Obrigada, Daniela. Assim, a gente tem que ter isso em mente, né? Eu vou criar hábitos de planejar para poder atender essa escuta qualificada. Eu vou atender uma escuta de alguém que está com dor. Né? Eu vou atender uma escuta de uma mulher igual a mim. Né? E mulher que eu digo não é orgânica, é a alma dela. Porque a questão orgânica, gente, ela é diferente. Nós nascemos e aí denominamos mulher e homem, mas a nossa alma, ela é humana. Não tem diferença. Então, nós vamos escutar uma mulher e a minha importância de adotar o hábito da escuta. Isso significa melhoria da minha saúde mental, porque eu vou falar menos e vou escutar o outro. É lindo, é sublime, e eu vou contar para vocês aonde que eu aprendi muito escutar, num outro projeto que eu sou voluntária, né? É o reconhecimento da autoestima, né? Eu vou avaliar o meu pensamento, porque eu vou ver na minha escuta o quanto o meu pensamento se assemelha àquele pensamento. Né? Muito não, algumas das mulheres da rede de apoio, elas já passaram por um sistema de violência que machucou muito. Né? E que muitas vezes elas não puderam se autoavaliar por falta de energia mesmo. Eu tenho uma passagem, eu tenho um projeto que eu faço parte, sou facilitadora e instrutora da justiça restaurativa, que é uma justiça que nasce no mundo através dos seus ancestrais, tal, é muito lindo esse projeto, e eu já faço parte há 5 anos da justiça restaurativa no Tribunal São Paulo, com relação a crime, e Tribunal de Barueri, onde eu morava. E aí eu comecei a trabalhar com mulheres que sofrem violência nos círculos de cultura de paz e de resolução de conflitos. E uma delas, ela veio tão assim, tão acabada, mas tão sem energia, tão sem autoestima, que eu não sabia, assim, gente, eu vou falar para vocês, eu não sabia o que eu fazia com a experiência que eu tenho, porque eu falava, como que eu vou lidar com um tema de autoestima para com ela, se ela está totalmente sem estima, né? E aí eu comecei a pensar no batom, sabe? Eu comecei a falar, será que ela vai gostar do batom? Aí eu falei, na próxima semana a gente vai se encontrar. Você gosta de passar batom? Falei para ela. Ela falou assim, eu gosto. Eu gostava, hoje eu não gosto mais. Aí eu falei para ela, vamos fazer um exercício? Eu vou passar o batom todo dia, vou olhar no espelho e vou escrever o que eu sinto. E você vai fazer a mesma coisa. Se você tiver força de vontade,
levante de manhã, passe o batom e escreva lá: eu tô triste, eu tô acabada, eu amo esse cara, o que você quiser pôr. Mas você vai olhar o batom como autoestima. E na outra semana ela começou a sorrir. Ela veio, porque são 8 semanas, 8 encontros. Ela começou a sorrir. Pumba, isso para minha autoestima como voluntária valeu tudo na vida. E eu passei o batom bem vermelho. Falei para ela: o meu hoje está vermelho, porque eu estou com a paixão na vida. E eu estava mesmo, né? E aí, esse é uma autoestima que a gente consegue com o meu pensamento, com o meu comportamento. Né? Ontem mesmo eu falei: minha filha, eu estou tão feliz, filha. Né? Eu estou fazendo coisas que me traz tão bem, né? No meu voluntariado. Eu saí ontem, 6 horas da manhã, fui lá para Barueri para poder atender um conflito de uma escola, né? Então, tudo isso traz para a gente uma autoestima. O aprendizado e o desenvolvimento são processos interrelacionados, né? Que ocorrem ao longo da vida, né? É muito legal, né, Alessandra? O batom. A gente pode ser parceira do batom, né? A gente pode ser parceira do cheiro afetuoso, né? Tipo o cheiro do café, do sabonete, eu não sei. Quando a gente está conversando com uma mulher que está sofrendo, a gente tem que fazer valer aquilo que a gente também sente gostoso em nós, né? Ela não é, as mulheres não são diferentes de nós, as que estão sofrendo, elas são iguais a nós, né? Agora, falando outro benefício, é o aprendizado e desenvolvimento, que são processos interrelacionados que ocorrem ao longo da nossa vida e que são muito importantes para o nosso crescimento pessoal e profissional. Esses dias eu peguei um livro que chama A Ciência da Compaixão. Nunca tinha ouvido falar. Gente, mas eu estou aprendendo sobre a compaixão. Deixa eu pegar ele aqui. Peraí que eu vou mostrar para vocês. Estou estudando a ciência da compaixão, para que eu possa ter responsabilidade. Eu nunca tinha ouvido falar será que existe que eu pensava ciência da compaixão? Não. Nossa, mas eu estou apaixonada pelo tema, gente. É apaixonante, porque aí você tem compaixão até pelo bichinho da sua casa, o bichinho da comunidade, o bichinho da vida, sabe? É muito legal, assim, é muito lindo essa questão do aprendizado. Então é isso, eu já me empolguei, vocês já viram, né, gente? A minha autoestima já subiu, né? Então, é isso mesmo. Eu acho que quando nós nos comprometemos e fazemos o de nós, a nossa alma, é isso que a gente precisa, fazer da nossa alma, fazer a música entrar na minha alma, né? Às vezes estou com raiva, estou com raiva do meu companheiro, estou com raiva do meu filho, a raiva é natural, ela só não pode passar. É que nem o sal, a raiva é igual o sal. Se puser muito, você não come. Se puser pouco, também fica sem gosto. Então, ela tem que ser algo que eu posso pensar em mim e por que eu estou com raiva, né? Então, é muito legal esse livro. Eu até depois vou talvez fazer uma resenha, e aí eu passo para vocês também, assim, lá no grupo, mas a gente lê, a gente vai tendo essa compaixão da gente mesmo, né? Mas é muito legal. Pode passar. Fazendo favor, Aldeane. E aí eu trago para vocês uma questão de consciência mesmo. A responsabilidade, ela tem muito a ver com a consciência, né? Às vezes tem pessoas que a gente percebe, até filhos que às vezes não têm algum compromisso com a responsabilidade, mas cabe a nós termos uma consciência prática de instruir a pessoa a ter responsabilidade, né? De ajudar a construir. Porque a gente não manda em ninguém. Porque se fosse fácil mandar em ninguém, os drogados já não estavam mais nem drogados. Falavam: não, você não pode, não vai cometer nada. Mas não, a gente tem a ver como é que eu posso construir no outro, construir no grupo que eu estou, a paz, a sabedoria, a tranquilidade, né? A questão desse caráter social, né? Eu falo caráter de uma forma muito forte, né? Vocês, deixa eu ver, a Patrícia, a Natália, todos que escreveram aqui, eu estou vendo só dois nomes aqui, mas depois a gente pode falar de todo mundo que estava, mas assim, é isso, é aquilo que eu tenho como missão, a minha responsabilidade, meu compromisso é essa. Então, vou fazer disso uma questão prática, né? Eu vou trabalhar
para que eu possa realizar as minhas ações cotidianas do voluntário, com aquilo que a gente estudou de ética nas nossas relações, incluindo todas as relações humanas. Eu posso ter algo que eu não aceito dos homens, mas eu tenho também que sentar com os homens da minha família ou conversar. Vocês sabem que eu tenho uma vontade, gente, vou contar para vocês. Um monte de vontade quando eu vejo um monte de motoqueiro, sentar no meio daqueles motoqueiros e começar a falar sobre o que eles acham de violência e tal. Sabe, quando eles ficam ali aguardando para trabalhar, eu tenho uma vontade, mas eu fico pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Como que eu faço? Sabe, eu estou tentando, porque eu acho que ali também é um celeiro de mudar a questão da violência, né? Porque eles ficam ali conversando, eu vejo eles mostrando, assim, eu fico observando, mostrando, como é que fala? É celular, assim, eu vejo que eles têm algumas fotos, eles dão risada, e eu acho que isso tudo eu tenho vontade, né? Então, mas não sei, eu ainda estou, já há algum tempo eu tenho essa vontade, está dentro do meu coração, mas eu não sei como começar. Mas eu vou um dia saber, um dia eu vou. O respeito, né, que é reconhecer o outro a sua alteridade. A alteridade é aquilo que ele tem como valor. A mulher traz, aquela que nós estamos atendendo, ela traz um valor que nós temos que ter uma responsabilidade, é dela. Como é que eu vou mudar o valor dela? Se ela chega, por exemplo, para mim e fala assim, eu não acredito em data de Deus, eu não acredito em nada, eu já sofri demais, eu acho que tudo isso aí é maldade. É um valor dela, nós estamos escutando essa mulher. Não é meu, não é do outro, não é daquele que está, é dela. É isso que nós temos que entender. Para viver em comunidade, nós temos que absorver a diversidade de pensamentos, né? E o respeito é isso, né? Independente do meu cargo, eu tenho que conectar afetivamente cada ser humano. Às vezes eu vejo tanta violência, eu falo assim, mas eu, Marília, eu não quero. É muito legal, Luciana, a ciência da misericórdia. É muito legal. A gente também, a gente não consegue expressar aquilo que a gente quer quando a gente não entende a gente mesmo. Então, a alteridade é de cada um, né? Eu tenho que conectar o outro com a afetividade, mesmo que eu veja muitas violências, mas eu, Marília, não quero ser violenta. Eu não quero. Eu não desejo a violência para ninguém. Me entristece a violência? Muito. Mas o que eu posso fazer para que ela deixe de existir? É trabalhar com responsabilidade, com compromisso, com o meu conhecimento, com a minha leitura, com a missão que eu escolhi, entender o que é o projeto. Então, às vezes, eu vejo uma voluntária, ela fala assim: não, mas o projeto tem que fazer isso, o projeto tem que fazer aquilo. O projeto, ele nasce, ele tem pressupostos, né? Ele tem condições. Então, isso é o respeito. Está intrínseco nessa afetividade que a gente tem. E a nossa, e por fim, a responsabilidade, né? Que é se reconhecer como autor da ação. Eu escolhi ser voluntária do projeto Justiceiras. Eu tenho a missão da escuta qualificada de uma mulher. Eu tenho a missão de me organizar para que eu possa saber quem eu estou atendendo, como é que está, fazer uma leitura daquilo, entender o tipo de violência que essa mulher sofreu. Isso tudo a gente só faz estudando, não tem outro jeito. Não, a gente fica nesse senso comum aí, né? Hoje mesmo eu coloquei uma coisa, né, no Face da família, dizendo assim, olha, eu penso que nós temos que educar muitos meninos, não é não, né? Os meninos precisam entender isso, não é não, tal. E eu tive uma sobrinha que se diz para mim, não, tia, eu acho que nós temos que educar os meninos, mas educar as meninas também, porque as meninas mentem, porque as meninas fazem, porque as meninas isso aqui. Deixei ela colocar lá na família, e eu falei para ela, eu também acho que existem meninas, mas se você pegar o índice, for lá no anuário da segurança pública, você vai ver que no Brasil existe muito mais meninas e mulheres que sofrem muitos abusos. Aí botei todos os dados e falei para ela, a proposta de educar é de desconstruir violência, é desconstruir falar não é não. E aí eu fui falando com ela de uma forma que a minha responsabilidade era de mostrar para ela que eu estudo, por isso que eu
disse isso para ela. Senão não teria dito, teria brigado talvez com ela, né? Mas eu respeitei bastante a fala dela e isso é responsabilidade da minha ação enquanto Marília hoje no projeto Justiceiras, né? E eu estou acabando a minha fala, né? E aí eu gostaria de fazer o meu último pensamento, que é muito forte, mas pode passar, Aldeane. E eu deixo essa mensagem, deixo o meu Instagram para vocês. Eu estou sempre à disposição. Às vezes não dá para atender na hora, que nem hoje eu tive um evento de manhã, muito legal que eu contei para vocês, que é essa questão dos japoneses virem para o Brasil. Eu fui conhecer um pouco a cultura japonesa e eu não atendo, lógico, eu desligo o meu telefone, mas sempre que eu acabo, eu já vou lá, já vou atender, eu não deixo, porque é minha responsabilidade como é, isso, doutora Roberta, você está falando sobre o Fábio Urras, eu estou fazendo pela segunda vez o curso E Agora José, né? Porque a gente quer trabalhar um pouco com os homens, então a gente começa a pensar, né? Estudar, isso mesmo. Então vamos criando um mundo de paz, que eu acho que é o mais importante, por isso que eu estou na cultura, eu estou como voluntária da Justiça Restaurativa, que lá a gente trabalha e eu sou facilitadora de círculos de cultura de paz e de conflitos, né? Escolhi não sei por que conflito de crime, né? Não sei por que, né, gente? Podia escolher outros conflitos, fui escolher os conflitos de crime. Não sei por que, até hoje estou me estudando, mas estou lá, com aquelas meninos, estou lá trabalhando, a responsabilidade do mundo mais de paz. E é isso que é ser uma voluntária de verdade. De verdade mesmo, assim, gente. É muito de verdade. É ter responsabilidade com o compromisso do projeto e um mundo de paz para nós. Que bom que é ter paz. Que bom ter sabedoria. Agora, na Páscoa, eu posso ter minha paz. Às vezes eu estou num conflito, mas isso não exime de eu viver um momento que eu quero viver, né? Acho que é tudo muito afetivo, a gente vive um momento. Vocês sabem que eu tenho uma amiga que mora lá em Barueri, eu morei lá 15 anos, hoje eu moro em São Paulo, e eu nasci em Marília e vivi 56 anos em Marília. Vim para cá, perto dos meus filhos, porque eu fiquei viúva. Meu marido, vivemos 42 anos de casado, o Edson era uma pessoa maravilhosa, um ser assim, um homem que tinha uma alma de mulher, né? Era um homem que silencioso, um homem meditativo, mas um homem de muita participação na nossa vida familiar. Eu tive essa felicidade também, né? Vivi 42 anos, ele faleceu, eu fiquei em Marília sozinha. Meus filhos, mãe, você vai para cá, mãe, você vai fazer o que lá? Seus netos estão aqui, nós estamos aqui. Tá bom, mudar não é fácil, mas eu mudei e vim. Aí em Barueri eu tinha essa amiga, e eu tenho até hoje. A gente costura junto, a gente troca muitas ideias, ela tem uma espiritualidade na religião espírita, e ela me fala muitas coisas que eu aprendo com ela, e ela aprende comigo um pouco até do nosso projeto, porque eu falo para ela, olha, nosso projeto ele é divino, porque ele está transpondo uma barreira de ser cidadã. Nós vamos muito além disso, né? E aí, ela, toda vez que eu vou lá, ela mora numa casa, ela tem um pé de erva cidreira. E uma vez ela fez um chá e eu senti aquele cheiro, eu sinto o cheiro da minha mãe, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, mas a minha mãe fazia chá de erva cidreira todo dia. E quando eu sinto o cheiro do chá da erva cidreira, eu sinto a afetividade da minha mãe, que já não existe mais, mas que ela traz para mim. Toda vez que eu vou na casa dela, ela sabe que eu vou, que eu aviso, ela já faz o chá. Isso não é amor, gente? Isso é amor. Isso é amor, isso é vida. Fazer o chá que uma pessoa falou uma vez só. Ai, eu trouxe esse chá, esse cheiro. Ele é de afetividade. Olha a responsabilidade de amor que esta minha amiga assumiu. Toda vez que eu vou lá, a cozinha dela cheira chá de erva cidreira. Gente, eu tenho vontade de chorar de tanto amor que eu recebo dela. E aí eu abraço, às vezes ela fala, ai, Ale, eu amo tanto você. Ai, é tão bom a gente sentir isso, gente. Pode fazer uma pergunta, sim. Então, eu estou terminando aqui, né? São as novas atitudes que a gente pode ter, novos comportamentos, novas lentes, né? Troca a lente dos olhos para ver o mundo, né? Como que eu vejo uma mulher trans
quando, ai, tanta coisa, um dia a gente vai falar sobre isso, o modo de enxergar o mundo, é muito legal, tem um livro que chama Trocando as Lentes, é muito interessante. Então, assim, é, ai, Luísa, eu que fico feliz de estar com vocês aqui, gente. Sabe por quê? Porque eu sinto que a minha humanidade aumenta e que eu vou para a Páscoa muito feliz, mas muito feliz, sabe? É, pode fazer a pergunta, pode, não sei, a Dani, ela pode abrir o microfone, a Dani que está no comando aí para fazer a pergunta, mas eu que agradeço, gratidão eterna de ter vocês aqui comigo nesse projeto, viu? Muito obrigada mesmo. Eu desejo a vocês uma feliz. Eu vou pegar um coelho que eu fiz para vocês verem, que eu também faço coelho. Peraí. Pode falar, Aldeane. Da minha coelha. Pronto, meninas, que rico, né? Ter a Marília aqui falando sempre toda a formação é uma fofura realmente, Alessandra. Ela já é uma fofura, e esse coelho, sem dúvida, vai ser outra. E eu vi que vocês interagiram muito pelo chat, que maravilha, que coisa boa. Olha, gente, pode acabar, Oh, meu Aldeane. Deus. Olha a coelha que eu fiz. Eu faço com essa minha amiga. Nós duas fazemos coelha. Olha, ela com as Oh, meu Deus. orelhinhas. Olha a bolsinha dela. Gente, isso daqui é tão bom. Eu vejo uma coelha assim, eu falo uma mulher que merecia ser feliz, né? Uma coelhinha, tanta coisa boa. Então, quero desejar para vocês tudo isso que eu sinto quando eu faço uma boneca, uma coelha, né? Porque eu faço bastante boneca, que eu gosto, né? Para dar para umas amigas, eu faço. Se um dia eu precisar economicamente, que ainda está dando para viver com a minha aposentadoria de professora, eu também vou fazer boneca para vender, mas não faço. Então, assim, eu quero desejar para vocês essa paz, assim, essa coelha gostosa, carregando alguma coisa. Mas pode fazer a pergunta que eu estou às ordens. Dani, beija aí o que, é que você tem que fazer, que você está na coordenação. Pronto, vamos lá, vamos lá. Meninas, podem abrir quem quer fazer a pergunta, pode abrir o microfone e ficar à vontade, tá? Eu Teve posso alguém que escreveu. uma? Oi. Oi, linda, tudo bem? Não, é uma Como é o pergunta. seu nome? Como é o seu Andréia. nome? Andréia. Como? André, André. André. Tá bom, André. nunca há encontros presenciais entre as voluntárias, por exemplo, para quem mora em São Paulo, para ou a gente se conhecer ou trocar um pouco, enfim, isso não Tem, é. a gente tem sim, viu, Andréia? Esses tempos agora, assim, a doutora Gabriela, ela sempre faz um encontro, às vezes um café da manhã, às vezes uma comemoração, por exemplo, de tanto, acho que agora ela vai fazer da comemoração. Estava já para ser feito, mas ela casou-se, né, Andréia? Ela, ela fez o casamento, foi viajar e ela voltou. E agora vai ser a preparação para a gente se encontrar. E também a gente sempre fala em outros estados que tem, também as pessoas podem fazer se encontrar. Então, quando for em São Paulo, você vai ser avisada. A gente já fez alguns, né? Esses 4 anos a gente já fez. Então, você vai ser avisada. Todo o grupo vai ser avisado local, horário. É muito gostoso, sabe? A gente se torna alguém muito próximo, compartilha muita afetividade, viu? A gente vai ter agora, tá? Tá bom, Ah, obrigada. está aguardando um encontro no Rio de Janeiro. Então, a gente tem algumas lideranças no Rio que têm vontade também, sabe? Mas aí, talvez elas se organizem, a gente talvez possa fazer esse encontro. Se fizer, eu vou. Eu pego meu carrinho aqui, ó, vou até o Rio de Janeiro, entendeu? Porque eu, né? É o Eu, interior de São Paulo, a eu gente. posso fazer um comentário, Marília? Oi, querida, Pri- faça. Primeiramente, boa noite a todas. Eu quero dizer que, menina, é sempre tão prazeroso ouvir você. Talvez você Ah, não tenha a noção do quanto você é inspiradora e do quanto você
quanto eu aprendo com você. Então, eu queria agradecer por demais, porque estar nesse projeto acho que mudou minha vida. Que E, como você legal. disse, a gente se torna mais humana, né? Então, olha, Isso. muito obrigada. Gratidão por todas as vezes que eu aprendo com você, viu? Foi maravilhoso. E uma boa Páscoa. Obrigada para você também. Eu vi você tão atenta, assim, é tão gostoso. Eu sinto a sua afetividade, viu, Patrícia? Eu senti a sua afetividade. Muito obrigada. Assim como todas nós precisamos, eu também preciso muito de afetividade, né? Eu sou sozinha, né? Sou viúva, não tenho mais pai nem mãe, mas eu tenho amigas que me coroam, mas são poucas. São de longe, meus irmãos moram todos longe. Eu não tenho uma rede familiar. Meus filhos moram aqui, mas são casados, né? Cada um tem sua vida. Então, a afetividade do projeto me faz muito ser pessoa, ser gente mesmo, de verdade, né? E aproveito para convidar, quando todas vocês estão convidadas, quando quiserem vir a Boituva, interior de São Paulo, é só avisar, tá bom, gente? Ó, eu vou qualquer dia na sua casa, em Boituva. É só andar de paraquedas, só ir Boituva andar de paraquedas. Isso, é verdade, Hélia, de paraquedas, Verdade, Boituva, né? menina. Sabe que a gente pode pensar também, aqui além do paraquedismo, agora tem o balonismo também. A gente podia fazer um passeio de balão das justiceiras. Vamos, é só organizar. Eu vou. Eu não tenho, eu pego meu carrinho e vou embora. Eu vou. Aí a gente vê as pessoas querem ir, vamos. Eu vou de balão. Nossa, se eu vou. Nossa, eu vou mesmo. Nossa, é muito bom. Ai, gente, é muito bom estar com vocês aqui. Eu estou sempre à disposição. Dizer para vocês que eu só cresço mesmo porque a gente tem as relações humanas, senão a gente não cresceria, né? E é isso mesmo. Mas, Hélia, fala, Hélia. E aprender sempre. Eu sou novinha no grupo, eu sou a chata, eu sou a que briga pela vítima, né, Marília? Fala aí. Eu sou a Leane, eu faço briga pela vítima, brigo mesmo, gente. Eu amo o que eu faço, Que sabe? Eu bom. estou desde o começo, eu já tive casos gravíssimos, a Marília sabe, né? Então, isso. a gente, se tiver dúvida, pergunta. E às Isso. vezes a psicóloga ou assistente social, ou advogada falar palavras que vocês não entendam, pergunta no grupo, tá bom? Errar é humano, nós estamos aqui para uma ajudar a outra. Por isso que é voluntariado, tá? Não é profissão. Às vezes eu brigo, porque a gente sempre tem umas que falam, eu sou advogada, mas ali é todos voluntariados, somos todos iguais, tá? E a rede de apoio, a rede de acolhimento é o alicerce do grupo, do projeto. A gente é tão importante como todas, tá? Não importa o grau, não importa se tem curso superior ou não, a gente tem que respeitar, certo? Mas todo mundo. Somos tão importantes que nem ela. Marília, beijo, amo tudo. Beijo. Tchau, Adriane, beijo. Isso. Então tem uma pergunta aí. Obrigada, Hélia. Tem uma pergunta aí para dizer que, como faz a denúncia, que ela foi fazer, aí aconteceu um bloqueio. Você estava fazendo online a denúncia? A denúncia era sua? Pode abrir o falar com a gente. Era sua, sim? Era uma denúncia de pessoas próximas. Sim. Tá. Dentro da sua casa ou fora dela? Não. Pode falar, meu amor. É porque é uma situação um pouco complicada. Então não precisa falar. Se você quiser falar particular, pode entrar em contato comigo. Mas, lembrei agora, também, dentro de casa também. Sim. Mas também virtualmente, tipo, eu acredito que eu estou sendo clonada ou hackeada. Porque então... meu computador e celular estão tendo muitas atividades suspeitas, inclusive agora, enquanto eu estava aqui ouvindo vocês, estava tentando aqui acessar meu e-mail e começam a acontecer coisas estranhas, como se outra pessoa estivesse usando junto comigo. É importante, então, não sei, a cidade que você está tem delegacia de denúncias de crimes eletrônicos? Tem, e eu já fui, e não fui bem acolhida, não fui... Não, mas isso daí é um problema. Pois é, infelizmente. Segui as orientações que me deram. Pronto, você pode assim, o que eu pretendo...
Você conseguiu Aham. preencher o PDF? Eu estava preenchendo e parei na parte que pediu o nome dos agressores. E aí Por isso que eu estava bloqueou? perguntando Qualquer coisa como você é o pode colocar processo. que Não, não consegue bloqueou. identificar, viu? Ah, tá. Tá bom? Aí, Então aí você preenche e a gente vai te orientando, né, Aldeane? E aí é importante, se você não sabe detalhes, não tem problema. O problema é você saber a questão de você, né? O que é que você está passando, o que é que você está precisando do projeto Justiceiras, né? Então é isso, não é? certo. Mas a gente está aí para Lá no qualquer coisa. Instagram tem o WhatsApp de vocês? Tem todos. No Instagram tem. Tá, Tem, então eu vou inclusive, tem o tentar. Instagram. Inclusive, o Instagram tem Projeto Justiceiras Oficial, você pode ver lá. Lá tem algumas recomendações também, tá bom? Tá? Acho que Tá bom. caiu. Tá. Não, que eu fui fechar a porta. Que eu pensei que eu tinha fechado, não sei se alguém abriu. Enfim. Ah, quando a voluntária fica doente, o que fazer? A doença, a voluntária é você, por exemplo, se você está num grupo, você fica doente, é isso? Você tem que imediatamente dizer que precisa ser substituída, e aí a própria gerenciadora vai pedir a substituição no encaminhamento. Você coloca lá, eu estou doente, não vou conseguir atender, e aí, ultimamente, você vai ser vão trazer outra no seu lugar até que você se restabeleça e volte no projeto, tá? Mesmo quando você tiver um gatilho, por exemplo, de violência que já passou, teve um gatilho, atendeu uma pessoa que parecia, você também pode pedir para ser substituída e, obviamente, você vem, a gente substitui e depois você pode ir no projeto Acolha, tem todo mês, você pode também ver qual é a sua rede de apoio. A gente atende muitas mulheres que, às vezes, o gatilho da violência acontece nelas, entendeu? Mas é assim, você pode pedir a substituição que a rede, a gerenciadora e o encaminhamento vão tomar consciência no grupo, tá? Estou com um problema no coração, estou tratamento. Não tem problema. Se você já estiver em algum grupo, é só pedir no grupo que você precisa ser trocada, porque você precisa tratar o seu coração, e trate mesmo. E se você. Aí a gente já vai, o grupo já vai pedir a substituição sua. Coloca lá que por tratamento médico você precisa ser substituída. Tá? Mais alguma dúvida, meninas, que vocês queiram perguntar? Não precisa, passei 2 meses fora. Você está voltando, Adriana, no projeto, é isso? Sim. Que legal. Então, você já participou, que você pode voltar? Andréia, um beijo. Adriana, ela está tentando preencher para poder voltar. Pode passar para mim seu nome, seu telefone, que amanhã eu já faço esse pedido, solicito aí. Pode passar para a liderança, que sou eu. E aí, ou a Aldeane também, que é a liderança, ou a Fabíola, ou a Rafaela, que a gente já pede para você retornar, tá? Então é isso, Aldeane. Feliz É isso, Páscoa. gente. Muito amor, muito carinho, muita paz, né? Gente, muito obrigada pela presença de todas. Marília, muito obrigada por esse show de ensinamento. Excelente feriado. Boa Páscoa para todas vocês, viu? Acho que a Paula passou o telefone, Dani, se você puder Foi. pegar no chat, que eu não estou vendo o chat aqui. Tá, vou te Aí a mandar gente. aqui, tá bom? Um abração para vocês, bom feriado, viva a vida a cada momento. Aldeane, mais uma vez eu te agradeço pela sua Por disponibilidade nada, técnica meu bem. e gosto muito de estar com você. Tem essa parceria com o Grupo Mulheres do Brasil também. E aí eu fiz uma capacitação de 3 dias para elas, né? Mas vocês sabem que foi tão interessante, eu não sou psicóloga, eu sou assistente social,
eu sou advogada, eu não sou psicóloga, mas eu aprendi tanto lendo a referência técnica sobre violência doméstica contra a mulher. Nossa, fiquei assim bem encantada com essa proposta do documento, né? Porque na verdade a primeira aula foi sobre questões sociológicas e culturais da nós mulheres e os homens e as outras identidades de gênero. Mas foi muito gostoso, assim, eu estou passando isso para vocês porque é muito bom a gente estar aqui hoje, às vezes a gente está afim de fazer outra coisa, começando um feriado longo, mas é bom a gente aprender, porque a gente liberta. Eu, quando eu aprendo muito no projeto, né? Bom, acho que a gente já pode começar, né, Aldeane? O que você acha? Falta um minutinho, que eu dei 4 minutos, né? Falta um minutinho Isso, só. falta um. Então vamos começar, Aldeane. Você quer falar alguma coisa? O que você